Há almas que nascem para o silêncio, como se carregassem em si uma música celestial, que só pode ser ouvida na quietude mais profunda. São Chapelle Maclouf foi uma dessas almas raras, um homem que descobriu no silêncio a linguagem mais eloquente da oração e na solidão a companhia mais íntima de Deus. Quando Youssef Anton Maclouf nasceu em 8 de maio de 1828 nas montanhas áridas de Bek Kafra, no Líbano, o mundo não sabia que acabara de receber um futuro santo. Era um menino comum, filho de camponeses maronitas, que cresceu entre os cedros milenares e as pedras ancestrais de uma terra que respirava história sagrada. Mas havia algo diferente naqueles olhos profundos, uma inquietação que não encontrava resposta nas coisas terrenas. A infância de Youssef foi marcada pela pobreza e pela piedade. Quando seu pai, Antum, morreu prematuramente, o jovem assumiu as responsabilidades familiares com a determinação de quem conhece o peso da vida. Trabalhava nos campos durante o dia, mas era nas horas silenciosas da madrugada que sua alma verdadeiramente despertava. Caminhava até um cedro ancestral e ali permanecia, de joelhos, como se conversasse com alguém invisível aos olhos humanos. Sua mãe, Brígida Chidiac, observava com o coração dividido entre o orgulho e a preocupação. Aquele filho era diferente dos outros, havia nele uma sede que nenhuma água terrena poderia saciar, uma fome que nenhum alimento material conseguiria satisfazer. Era a fome de Deus, que consome os escolhidos desde a infância e os conduz por caminhos que o mundo não compreende. Em 1851, aos 23 anos, Youssef tomou a decisão que mudaria não apenas sua vida, mas tocaria milhões de almas ao longo dos séculos. Deixou tudo para trás e ingressou no mosteiro de Nossa Senhora de Maia Folk, da ordem libanesa maronita. Ali, trocou seu nome pelo de Charbel, em homenagem a um mártir cristão do século II, e iniciou sua jornada rumo à santidade. Os primeiros anos no mosteiro foram como morrer em vida para renascer em Deus. O silêncio monástico não era apenas a ausência de palavras, mas a presença avassaladora do divino. Charbel descobriu que o silêncio falava mais alto que qualquer grito, que na quietude encontrava a resposta que o ruído do mundo jamais poderia oferecer. Seus dias se dividiam entre a oração das horas canônicas, o trabalho manual e a leitura das Sagradas Escrituras. Cada página que virava era como uma conversa íntima com o Criador. Cada versículo uma revelação que penetrava sua alma como espada de dois gumes. Seus irmãos monges notavam algo extraordinário. Enquanto outros lutavam contra a disciplina monástica, Charbel parecia ter nascido para ela. Mas Deus tinha planos ainda mais profundos para aquela alma sedenta. Em 1875, após 23 anos de vida comunitária, Charbel fez uma escolha que poucos compreenderam. Retirou-se para o eremitério de São Pedro e São Paulo, em Anaiá. Ali, uma cela de pedra de apenas alguns metros quadrados, ele encontraria sua verdadeira vocação. O eremitério não era um refúgio da vida, mas um campo de batalha espiritual, onde se travavam os combates mais intensos entre a carne e o espírito. Charbel jejuava com tal rigor que seu corpo se tornara quase transparente, como se a matéria cedesse lugar ao espírito. Comia apenas uma vez por dia, e mesmo assim apenas o suficiente para não morrer. Pão, cebola e ervas selvagens. 23 anos de oração ininterrupta, de penitência, que fariam os santos antigos se curvarem em reverência. Seus joelhos se tornaram calos de tanto ajoelhar-se sobre as pedras frias, suas mãos, marcadas pelo trabalho e pela oração constante, pareciam as de Cristo crucificado, seu rosto esculpido pelo jejum e pela contemplação irradiava uma paz que só os santos conhecem. Durante essas 2 décadas de reclusão, Charbel viveu uma intimidade com Deus que transcendia os limites da experiência humana comum. Passava horas prostrado diante do Santíssimo Sacramento como se ele encontrasse o único alimento de que sua alma necessitava. Os camponeses da região começaram a sussurrar sobre o eremita santo. Alguns vinham de longe apenas para vê-lo de relance e voltavam transformados. Era 16 de dezembro de 1898 quando Deus decidiu chamar seu servo fiel para a eternidade. Charbel, aos 70 anos, celebrava a Santa Missa como fazia há décadas, com uma devoção que transformava cada gesto em oração. No momento da elevação da hóstia consagrada, quando suas mãos trêmulas ergueram o corpo de Cristo, sentiu uma dor súbita no peito. Não era apenas a dor física, era como se o seu coração terreno não suportasse mais a intensidade do amor divino que o consumia. Ele cambaleou, mas não soltou o Santíssimo. Com os olhos fixos na rocha, sussurrou suas últimas palavras. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E ali, diante do altar, na presença real de Jesus Cristo, São Charbel entregou sua alma ao Criador. Não era uma morte comum, era uma passagem, um encontro definitivo entre o servo fiel e seu Senhor.
mas a morte de Charbel foi apenas o início de uma vida ainda mais poderosa. Nas semanas que se seguiram o sepultamento, algo inexplicável começou a acontecer. Uma luz misteriosa emanava de sua sepultura durante as noites. Não era uma luz comum, mas um brilho suave e constante que parecia vir de dentro da terra, como se o céu quisesse anunciar ao mundo que ali jazia alguém especial. Em 1927, quase 3 décadas após a sua morte, quando exumaram seu corpo, encontraram algo que desafiou todas as leis da natureza. Charbel estava perfeitamente preservado, como se tivesse morrido na véspera. Sua pele mantinha a cor natural, seus cabelos e barba continuavam a crescer, mas extraordinário ainda era o que o corpo transpirava um líquido oleoso e perfumado, com aroma de rosas e incenso. Os milagres começaram a se multiplicar. Mais de 29 mil relatos de prodígios foram documentados e investigados pela igreja. Cegos que voltaram a ver, paralíticos que caminharam, cancerosos que foram curados instantaneamente. Os milagres de São Charbel não conhecem fronteiras geográficas nem religiosas. Do Líbano ao Brasil, da França aos Estados Unidos, sua intercessão alcança corações em todos os continentes. O eremita libanês que viveu escondido numa cela de pedra tornou-se oficialmente um santo da Igreja Católica Universal. Mas sua canonização foi apenas o reconhecimento formal do que milhões de fiéis já sabiam. São Charbel é um intercessor poderoso junto a Deus. Hoje, mais de um século após a sua morte, peregrinos de todo o mundo sobem as montanhas do Líbano para visitar seu túmulo. O eremitério de Anaiá tornou-se um farol de esperança para os desesperados, um hospital espiritual para os feridos da vida. São Charbel nos ensina que a verdadeira revolução não se faz com gritos, mas com silêncio, não com violência, mas com amor, não com poder, mas com humildade. Em um mundo cada vez mais barulhento e agitado, São Charbel oferece o antídoto do silêncio contemplativo. Sua vida é um convite para descobrirmos que no silêncio Deus fala mais alto, que na solidão encontramos a verdadeira companhia, que na renúncia descobrimos a verdadeira liberdade. A luz que emanava de seu túmulo continua a brilhar, iluminando o caminho para todos que buscam Deus. São Charbel Maclouf, o eremita dos milagres, permanece vivo na eternidade, intercedendo por todos aqueles que, como ele, têm sede do infinito. Que São Charbel Maclouf rogue por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.